Olá, a senadora Gleisi Hoffmann subiu à tribuna do Senado nessa segunda-feira para denunciar o monopólio da Globo e da RPC no Paraná, que suspenderam o Atletiba desse domingo, que seria transmitido ao vivo e gratuito no YouTube, no Facebook, enfim, nas redes sociais. Gleisi Hoffmann acusou o monopólio global de querer ser dono da verdade, dono do carnaval e dono dos jogos de futebol. Veja o que disse a senadora Gleisi Hoffmann no Senado da República. Eu subo nessa tribuna para falar de um tema que penso que nunca falei aqui, para falar de futebol, a paixão nacional. E falo de futebol exatamente porque meu estado, o estado do Paraná, com seus dois grandes clubes, o Atlético Paranaense e o Curitiba Futebol Clube, está no centro das atenções hoje da imprensa nacional pelo ocorrido ontem, num jogo que seria um jogo clássico nosso, chamado Atletiba, que acabou por não se realizar. Foi um momento histórico na capital do meu estado, senador, em Curitiba. É o maior clássico do futebol paranaense, o Atletiba, que envolve as duas maiores equipes de futebol do estado, o Atlético Paranaense e o Curitiba. E não aconteceu porque, segundo matérias que estão sendo divulgadas, jornalistas, a RPC, a Rede Paranaense de Comunicação, afiliada da Rede Globo de Televisão, em conjunto com a Federação Paranaense de Futebol, não quiseram que acontecesse. Mesmo apesar de estarem presentes no estádio e prontas para jogar, as duas equipes e também milhares de torcedores e espectadores. Depois de 45 minutos de espera, com o estádio com muitos torcedores e milhares de telespectadores que aguardavam a transmissão dos jogos pelo YouTube e pelo Facebook, a Federação Paranaense de Futebol resolveu suspender a realização do jogo. Estava tudo pronto para ser jogado. Ao que tudo indica, atuando como um braço operacional de uma rede de televisão lá do meu estado, que é afiliada à Rede Globo, defendendo seus interesses de manter o monopólio das transmissões do campeonato estadual e contrariando os interesses de seus maiores associados. Ou seja, a federação, ao invés de defender os clubes, foi contra os clubes. Contradite o interesse do Atlético Paranaense e do Curitiba. Para melhor ilustrar a situação, presidente, eu passo a ler a nota publicada pelos dois clubes explicando o ocorrido. O Curitiba Futebol Clube e o Clube Atlético Paranaense informam que o clássico deste domingo, 19, no Estádio Atlético Paranaense, não foi realizado devido à decisão da Federação Paranaense de Futebol de não autorizar o início da partida com a transmissão dos clubes em seus canais oficiais, no Facebook e YouTube, contrariando os interesses de seus afiliados, o Clube Atlético e o Curitiba Futebol Clube. Os clubes lembram que a ação pioneira foi realizada, pois as duas equipes não venderam os direitos de transmissão de seus jogos no Campeonato Paranaense, porque não concordaram com os valores obedecidos. Não quiseram vender para a Rede Globo, para a Rede Paranaense de Comunicação afiliada da Globo, o direito de transmitir o jogo. Não concordaram com o preço, isso é um direito dos clubes. Diante da posição arbitrária e sem qualquer razoabilidade da Federação Paranaense de Futebol, os clubes lamentam o prejuízo causado ao futebol paranaense, em especial aos seus torcedores. Aliás, ontem seria a primeira vez que nós, paranaenses, poderíamos assistir aqui de Brasília um Atletiba, porque sempre passa só para o estado do Paraná, para Curitiba. Nós já estávamos prontos para assistir no Facebook, no YouTube, e acabamos não conseguindo assistir o jogo. Mas, senhores senadores, apesar do desserviço prestado ao futebol do estado pela própria Federação Paranaense, que deveria estar lá para defender os clubes, as imagens de ontem da Arena da Baixada devem servir de exemplo e orgulho para todos os paranaenses e brasileiros que assistiram aos dois clubes, seus atletas, comissões técnicas e diretorias, juntos, literalmente de mãos dadas, resistir ao monopólio. Queria mostrar aqui, porque eu acho essa foto muito bonita, é uma foto da agência Gazeta do Povo. Eu ontem veiculei também, foi veiculada nas redes sociais, veiculei no meu Face, mas é uma imagem bonita. E esses jogadores foram
aplaudidos muito, né, pelos torcedores presentes, muito aplaudidos. Eles fizeram um círculo no campo, né, assim, mostrando que estavam unidos com a torcida aplaudiu, e informações de jornalistas locais, quem saiu muito vaiado, quem saíram vaiados foi a Federação e a RPC, retransmissora da Globo. O que não surpreende, né, se pegarmos a fala do diretor de marketing do Atlético Paranaense. Eu queria explicar, diz ele, para as duas torcidas, Atlético e Coritiba não venderam seus direitos por essa esmola que a RPC e a TV Globo quiseram nos pagar. É um direito nosso. Pois é, parece que para a Federação Paranaense, que deveria ser a primeira a defender seus clubes, e para a RPC, não é um direito dos clubes paranaenses decidir sobre a transmissão de suas partidas. Muito bem falou hoje o jornalista Juca Kfouri sobre o tema. É direito da TV achar que o jogo vale menos do que os clubes querem? É um direito dela achar que vale menos. E é direito dos clubes fazerem o que bem entenderem com os jogos que não venderem para a TV? Sem dúvida nenhuma, também é. Não querem vender para a TV, podem passar nas redes sociais, nos canais que se tem nas redes sociais e que são mais democráticos, dão maior acesso. Ontem à noite, em contato telefônico com o programa Bate-Bola do canal ESPN Brasil, o presidente da federação, Hélio Cury, afirmou que o motivo da suspensão do jogo tinha sido a presença de cerca de uma dúzia de jornalistas não credenciados com 48 horas de antecedência pela federação no gramado da Arena da Baixada, que é o Clube Atlético. O que, convenhamos, é algo inaceitável para justificar a não realização de um jogo deste tamanho, com tantos presentes e com uma expectativa muito grande de audiência. Será realmente que não era possível solucionar essa pequena questão dos jornalistas e permitir a realização do jogo com a transmissão escolhida pelos dois clubes? Por que não? Não era só retirar os jornalistas? Atrasava um pouco, mas ia continuar, o jogo iria continuar e o Facebook e o YouTube iriam mostrar? Na mesma conversa, entretanto, o presidente Hélio Cury, ao responder a questionamento dos jornalistas do programa, afirmou que para os próximos jogos, se as questões de credenciamento forem tratadas em tempo hábil, não haverá mais problemas por parte da federação. Veremos. Espero que realmente isso aconteça e os clubes mantenham a sua disposição de democratizar a transmissão dos seus jogos, quebrando, portanto, um monopólio de informação. O Atletiba de ontem poderia marcar o início de uma revolução no futebol brasileiro, com a primeira transmissão pelo YouTube de uma partida dessa magnitude. Infelizmente, por determinação da Federação Paranaense de Futebol, por motivo fútil e de interesse econômico, o jogo foi suspenso. Ou seja, ao invés de termos uma transmissão histórica, democrática, autônoma e independente que poderia conferir mais poder para os clubes do país, nós tivemos mais uma demonstração de força e do domínio do monopólio das comunicações no futebol nacional e de sua cartolagem. Episódios como este demonstram o quanto a vontade e as opiniões de TVs, principalmente a Globo, valem nesse país. Quando a simples tentativa de dois clubes do Paraná de buscar alternativas mais rentáveis e democráticas para a transmissão de seus jogos é deliberada e descaradamente impedida de forma tão truculenta e absurda. Uma empresa não pode ser dona de tudo, dona do futebol, dona das transmissões esportivas em geral, dona do carnaval, dona da informação, dona da verdade. E aí de alguém que tente desafiá-la. O Atlético Paranaense e o Coritiba sabem bem disso. Se não transmite com a TV, como a Globo quer, não transmite. Foi o que aconteceu ontem. Quem nesse país que acompanha futebol não sabe que os principais jogos de meio de semana, quando é mais difícil para os espectadores irem aos estádios pelo trabalho, no dia seguinte, são iniciados por volta das 22 horas, um horário bem tarde, justamente para não atrapalhar o horário das novelas.
Então, por que não se libera para os canais, para as redes sociais? Democratiza, as pessoas assistem a hora que elas querem. Se quiserem assistir novela, assistem. Se quiserem assistir futebol, assistem. É disso que nós precisamos. Nós temos que ter democracia nos meios de comunicação. As pessoas têm que poder optar pelo que elas querem ver. O Atletiba que não ocorreu, entra para a história, presidente, como demonstração do poder de alguns poucos que se contrapõem ao interesse de centenas de milhares. Ontem, o Paraná seria mais uma vez vanguarda ao inaugurar no país a transmissão via internet de grandes jogos nacionais, mas a força do monopólio de comunicação prevaleceu. Espero que tenha sido apenas um breve adiamento e que logo nós, torcedores do futebol paranaense, possamos nos orgulhar de mais essa conquista, que seguramente trará mais autonomia para os nossos clubes, mais acesso às transmissões para nossos torcedores e mais democracia na comunicação em geral do país. Ontem pode ter sido o primeiro grande passo para a mudança. Saúdo a coragem dos clubes paranaenses e espero que se mantenham unidos e firmes, pois restou claro que a torcida está com vocês. Parabéns aos jogadores que entraram em campo, ouviram o hino, foram para suas posições, mas não tocaram na bola. Parabéns à torcida, aos cerca de 20 mil fãs que, segundo jornalistas presentes ao estádio, aplaudiu e vaiou. Aplaudiu os jogadores que se deram as mãos em círculo ao sair de campo e vaiou a Federação e a RPC Globo. No Twitter, a hashtag Atletiba ferveu na noite de ontem. A esmagadora maioria dos internautas elogiava entusiasticamente a atitude dos times. Ao encerrar, senhoras senadores, senhores senadores, ressalto como inadmissível o comportamento da federação, entidade meio que deveria estar a serviço dos clubes e que jamais poderia extrapolar em suas funções, defendendo os interesses de terceiros. Aliás, eu pergunto, para que existem as federações de futebol? Gostaria muito de saber. Sou da opinião, presidente Regufe, de que o futebol brasileiro, que é um patrimônio do nosso país e do nosso povo, precisa ser reorganizado. E o Congresso Nacional, nós aqui nessa casa, podemos ajudar nisso. Até porque, se depender dessas entidades carcomidas que há décadas se adonaram do futebol, nada vai mudar. E continuaremos enfrentando vexames como este que se consumou nesse último domingo no Paraná. Estou convencida de que a organização dos campeonatos estaduais e nacional deve ser feita por ligas independentes dos clubes. Não precisa de federações, ligas independentes dos clubes, ficando a CBF, a confederação, com a função de cuidar da seleção brasileira, apenas da seleção brasileira. Assim, quem organizaria tudo, inclusive as transmissões de rádio e TV, seriam os próprios clubes, tirando esse poder desmedido e usurpado das mãos dessas federações, que são intermediárias. O que elas contribuem para o futebol local? São os clubes que estão lá, dando duro, formando os jogadores que organizam e que podem organizar os campeonatos. Eu pretendo estudar mais essa questão, senador Regufe. Acho que essa situação de ontem no meu estado me despertou para essa matéria e acho que, como o futebol é algo que mexe com os corações, com as mentes da população brasileira, precisa ter uma atenção de como está sendo tratado, principalmente no que se refere à democratização e ao acesso das pessoas a poder verem os jogos e poderem se divertir. Eu vou conhecer melhor os projetos que existem nessa casa, na Câmara dos Deputados, aqui no Senado, para ajudar a melhorar essa organização, ajudar a valorizar os clubes, os jogadores e garantir que os torcedores tenham o melhor retorno pelo entusiasmo e até pelo amor com que se envolvem e se dedicam a fortalecer os clubes de seus corações e que ficam tão frustrados quando eventos como o de ontem acontecem. Portanto, tinha até pensado em convidar a Federação Paranaense de Futebol para vir explicar nessa casa, mas eu acho que não vale a pena, senador Regufe. Acho que o que nós temos que fazer aqui é estudar os projetos que estão aqui, nós nos debruçarmos sobre esse tema e regulamentarmos diferente. Concordo que a democratização tem que ser um item importantíssimo nessa discussão. As ligas independentes podem fazer um bom trabalho pelo futebol brasileiro.
A democracia no Brasil vive um momento de enorme dificuldade. Atentados aos Estados de Direito e às liberdades e garantias repetem-se com frequência gravíssima. Aliás, tem se repetido. O que aconteceu em Curitiba é uma demonstração clara dos tempos difíceis que vivemos, quando contrariar os interesses dos grandes não é permitido. Se algo tão simples quanto a escolha de 2 grandes clubes de futebol em relação aos seus direitos de transmissão não é respeitada, imagine o que acontece com quem ousa divergir dos interesses diretos desses grupos. Que sirva de exemplo para o Brasil o Atletiba que não aconteceu, como demonstração de quão essencial é assegurar a democratização da comunicação, o acesso à internet e tudo o mais que possa verdadeiramente fortalecer nossa democracia e, nesse caso, fortalecer nosso futebol. Eu sou atleticana, torcedora do Clube Atlético Paranaense, mas eu agora, senador Regufe, estou atletibana, porque estou aqui sentindo muito orgulho dos times que ontem fizeram essa bela intervenção na arena, na Baixada, lá da minha cidade. Parabéns ao Atlético, parabéns ao Curitiba. Vocês orgulham muito os paranaenses, os torcedores paranaenses. Que nós conquistamos nesse país